Começa agora o seu mais novo programa, Mini Podcast, diretamente de Jerusalém, Israel. Papo Franco. Apresentação, Rabino Avraham Franco. Mais um programa Papo Franco. E antes de começar mais essa entrevista com uma pessoa muito interessante, um rabino que traz muita informação no Brasil e até em Portugal, eu quero trazer na Livraria Franco um livro que é especial. Se você tem desejo de comprar livros judaicos em inglês, espanhol e português, a gente está trabalhando para fazer o nosso site de livros judaicos que vai chegar na tua casa com o material Kadosh. Então esse livro aqui do Rabino Avraham Kook, ele vai trazer um pouquinho o gosto da terra de Israel, Eretz Israel. Então, sem mais demora, Rabino Sami Pinto, formado em ciência econômica, especializou na educação em Israel, na Universidade de Bar-Ilan, concluiu mestrado e doutorado, teve uma orientadora que deixou todo mundo sempre querer, como Anita Novisky, doutorado em letras e filosofia, e se formou no rabinato de Israel pelo grande rabino Mordechai Eliyahu, Zichron Livrachá, e conviveu com o rabino Ovadia Yosef. Uau! Seja bem-vindo, Rabino Sami Pinto, ao Papo Franco. Muito obrigado, meu querido amigo, Rabino Avraham Franco, e quero cumprimentar todos aqueles que seguem o seu programa, e é para mim uma satisfação muito grande ter essa conversa franca com você. Rabino, me explica uma coisa, hoje em dia, é difícil ser rabino? Eu acho que ser rabino não é difícil, difícil é ser judeu. Mas como assim? O rabino tem que lidar com várias situações, com várias coisas, casamento, velório, bar mitzvah, situações políticas, isso não é uma coisa difícil. O ser judeu em todas essas situações que você mencionou também é difícil. Não há diferença nos desafios do rabino para qualquer judeu que esteja nos assistindo. E eu diria mais, qualquer ser humano que nos assiste, todas as situações do ciclo da vida, seja ela nascimento, seja ela desenvolvimento, seja ela casamento, trabalho, sustento, política, social, materialismo, tudo nos desafia. Rabinos e simples cidadãos. O rabino estudou sobre Rambam, o teu doutorado foi Rambam. O que mudou? Naturalmente mudou muita coisa. Rambam, se viesse essa geração, como é que você viria Rambam? Será que ele teria que usar as redes sociais? Será que ele, para passar a mensagem dele, os livros dele? Eu acho que mudou é a capacidade intelectual que Maimônides tinha e os seus conterrâneos da época, nós já não possuímos. Maimônides, ele era um mestre na Torá e na academia. Médico, astrônomo, cientista e rabino, codificador de leis, grande juiz. Hoje em dia, você vai ter ou rabino, ou o médico, ou o astrônomo, ou o matemático. Maimônides, para mim, dá a impressão de ser uma universidade, não uma pessoa. O tamanho era o gigante. Que hoje, se o Maimônides aparecesse, ele ia ser Dr. Rabbi. Pois como você é. Eu tento humildemente seguir os caminhos, né? Mas obviamente que isso mudou muito. Hoje você tem rabinos, com muito poucos rabinos, que estejam na linha do Maimônides, abraçando mais os conhecimentos científicos, somando para o que é mais importante de todos, que é o conhecimento da Torá. O rabino atua como rabino no Brasil quanto tempo? Eu, na verdade, eu não comecei atuando como rabino. Eu comecei atuando como educador, até mesmo pela minha formação, dirigi o colégio Yavne Beit Hino, em São Paulo, por 22 anos. E meus mestres foram me orientando a não ir apressadamente ser rabino de uma comunidade. Mas você paquerou a abolição? Assim? Não. Foi muito espontâneo. Essa sinagoga, que é a antiga abolição, teria se mudado de bairro, estavam lá com o terreno e a construção precisava começar, e aí eles estavam buscando um rabino para tocar esse início de fase no novo bairro, um novo projeto, reaglutinar todas as pessoas de novo, e foi aí que eu resolvi atender a comunidade no sentido rabínico estrito da palavra. Hoje em dia, a sinagoga Rev Yaakov é uma sinagoga grande nos Jardins, tem muita gente de toda São Paulo, até mesmo do Brasil, vão para lá. Agora,
Rabino, há alguns anos atrás, trouxe o Bnei Akiva para a sinagoga. E qual foi a chegada do Bnei Akiva dentro da sinagoga? É importante porque sinagoga não pode ficar restrito a uma casa de culto. Sinagoga precisa congregar. Para congregar, tem que abrir o espaço para as crianças. E a melhor forma de abrir espaço para as crianças é trazer um movimento juvenil. Graças ao bom Deus, trouxemos o Bnei Akiva, que é um movimento religioso, sionista, que tem muito a ver com a minha própria formação e com o desejo político dos próprios diretores da sinagoga que frequentaram o Bnei Akiva. Olha, imagine, frequentaram o Bnei Akiva na década de 50 do século passado, quando chegaram do Egito, do Líbano, etc. Então, isso facilitou um monte trazer o movimento Bnei Akiva para a nossa sinagoga. O Rabino não ficou por aí. O Rabino abriu um queruv, ajudando jovens universitários a entrarem na faculdade, estudar um pouco o Torá, e agora abriu um kollel lá na sinagoga. Me fala um pouquinho. Hoje em dia, tem público para ter um kollel no Jardim, principalmente em São Paulo? Olha, aonde tiver um judeu, tem que ter Torá. Quando tem 2 judeus, já se abriu um kollel. Então, é desejo de Deus isso. Não é desejo meu ou da comunidade. Deus quer que a gente difunda a Torá. A Torá foi entregue no deserto. Ora, se foi no deserto que foi entregue, estudamos Torá no deserto, não vem que não tem. Dá para estudar no Rio de Janeiro, dá para estudar em São Paulo, dá para estudar em qualquer bairro, em qualquer país. A Torá é fascinante e Deus quer que a estudemos em qualquer lugar do planeta. Escrever o primeiro livro é uma experiência fantástica. Qual foi teu primeiro livro? Maimônides. Meu primeiro livro foi Maimônides. Eu escrevi em 2002. Inspirado no Maimônides, eu tratei de refletir várias pautas de educação, que na época eu era diretor do Colégio IAB, como eu mencionei anteriormente, e pude fazer essa pesquisa à luz do Maimônides. Por incrível que pareça, eu viajei para o Brasil, norte e sul, várias universidades, dando palestras sobre as contribuições para a pedagogia e para a educação nos escritos do Maimônides. O último livro foi o livro da família Abravanel. Esse é o penúltimo. O penúltimo livro foi sobre o Rabino Abravanel, além da história, né, que é Viagens e Influências do Abravanel. E esse livro, ele tem um objetivo muito claro. Esse livro tratou da história dos judeus de Portugal, tratou da história da família Abravanel e tratou de principais pontos do pensamento e dos comentários de Abravanel na Torá. Eu fiz isso com um grupo, e nesse grupo de estudo que vinham periodicamente comigo uma vez por semana, estavam as filhas do senhor Abravanel. Então era um estudo muito voltado também para a busca de origens de várias pessoas que estavam lá. A Rebeca. Estavam presentes principalmente a Rebeca, a irmã também, e a mãe. E foi uma coisa muito bacana. Há 6 meses atrás eu estava em Lisboa e aí eu fui visitar um judeu português e ele todo muito alegre, o senhor Rabino, me chamam lá em Portugal o senhor Rabino. A gente fica mais velho quando chama senhor Rabino. E ele pegou, olha cá, comprei lá do Brasil um livro do senhor Rabino Pinto. E aí me mostrou o livro do Abravanel. Eu achei aquilo um ticum, porque sabemos que o Rabino Dom Abravanel era de Lisboa, sentava na cadeira como rabino, chefe de Lisboa e toda Portugal. E quando eu vi aquele livro, eu fiquei maravilhado sabendo que também era um amigo meu, o Rabino Sami Pinto. Claro, quando a gente faz uma pesquisa e ensina um rabino, você acaba vestindo o sapato do rabino. Eu fui Maimônides por alguns anos, fui Abravanel por outros anos, e assim eu fico muito agradecido a Deus de pertencer a um povo que tem maestros, né, gigantes da intelectualidade, que acaba ajudando a todos nós ficarmos mais gente, mais humano, mais judeu, e dá para enfrentar toda aquela dificuldade com que você iniciou a nossa conversa. Onde eu posso achar esses livros para que o meu público, o teu público que assiste essas entrevistas possam comprar e adquirir? Olha, em qualquer parte que você estiver, você encontra no Amazon. Quem estiver em São Paulo pode pegar com o autor diretamente. Rabino, você teve o contato não só das pessoas do Ramban de 1000 anos ou os grandes rabinos, mas também teve pessoas que influenciaram a história judaica de certa forma no Brasil, a pesquisadora Anita Lowinski. Como é que foi essa informação com uma mulher que tinha muita informação, era uma experiência. Eu cheguei a conhecê-la, mas eu não convivi com ela. A professora Anita Lowinski era de uma doçura, de uma delicadeza e de uma nobreza de trato, que hoje carece muito no mundo acadêmico e em outros mundos também. E isso fez com que, na época, eu tivesse que fazer um curso com ela sobre Inquisição para chegar no meu mestrado com os créditos necessários. Foi quando, participando do grupo de estudo
estudo de Inquisição dela, na USP, eu propus a ela que eu queria trazer as contribuições dos rabinos sobre o entendimento dos cristãos novos, que era uma parte da literatura que, na minha humilde opinião, faltava aos estudos dela. Ou se eu poderia dizer, faltava profundidade. E como eu poderia ter acesso a literaturas e aos grandes rabinos que vivenciaram o período da Inquisição, eu faria isso, entregaria para ela o trabalho mediante os créditos que eu necessitaria para o mestrado. E ela concordou, ficou muito feliz. E aí começou uma amizade de um olhar para o fato histórico Inquisição de forma acrescida com os olhares dos rabinos que vivenciaram essa terrível página da história. A professora Anita Novinsky era além do tempo dela, né? Total, total. E ela era uma pessoa, como eu já disse, muito elegante no trato, muito, como deve ser aquele que está na intelectualidade, né? Ele não pode relaxar no trato com as pessoas. Agora a bola está contigo. Você conhece muito bem a história da Inquisição, o Brasil, os judeus que saíram de Portugal, Espanha, que foram para o Brasil, os cristãos novos. Hoje em dia as pessoas clamam dizendo que tem sangue judeus, e eu acho que o Brasil é um lugar especial, porque na Europa só é judeu aquele que é judeu. Quem não quer ser judeu não vai ser judeu, e o antissemitismo é muito grande. Mas o Brasil é uma ilha que tem um amor muito grande com o nosso povo. Essas pessoas dizem que são judias ou querem voltar ao judaísmo. Como é que o rabino vê esses movimentos? Como é que a gente pode lidar com isso? Ou precisa trabalhar no lado acadêmico? Ou os rabinos precisam se especializar mais? É uma pergunta que é atual e a gente tem que encará-la. Olha, como é um fenômeno que já passou alguns anos, estamos falando aí de 300, 400 anos atrás, então é um período distante que tem as suas implicações alárquicas. Você trazer uma autoafirmação de identidade remontando 400 anos tem uma complexidade alárquica. Por outro lado, existe uma questão do depoimento, da emoção do ser humano ao dizer o que ele está dizendo. Então você tem dois pontos que precisam ser analisados, e como é um fenômeno social e não é individual, porque são muitas pessoas falando isso, são muitas pessoas fazendo essa autoafirmação, a saída que eu vejo é abraçar o caso e receber do Rabinato de Israel uma chancela para que haja um tribunal, né, representativo do Rabinato de Israel que possa trabalhar isso mais de perto e fazendo valer como o Maimônides faria. Quer dizer, a jus das normas da Halakha, aplicasse o bom senso e aplicasse o que tem que se aplicar. O sim tem 3 letras, o não também tem 3 letras. Provavelmente, em alguns casos, serão ditos sim, em outros casos serão ditos não. Eu acho que isso é bem interessante o que o Rabi está falando, porque quando eu estive em Belmonte, foi dessa forma que foi trabalhado. O rabino que graduou o senhor, Rabino Mordechai Eliyahu, mandou um Shelia para Belmonte, ficou não um mês, não foi lá Baruch Atah Kibon Ketah, Shazam, converteu, ficou 3 anos trabalhando com as comunidades e vendo realmente se sim ou não. Então, essa polêmica são discussões que a gente precisa no futuro sempre tocar, sempre ver com seriedade com a Rabanuta. Esse case de Belmonte, ele é uma jurisprudência já documentada para quem atua no rabinato sabe. A história começou com o rabino Israel Ben Meir, foi o Rishon LeZion, foi no início do século ainda 20. Depois passou por Rav Ovadia Yosef e foi concluído no Rav Mordechai Eliyahu. Então vocês imaginam que passou 3 gerações, 30 anos de rabinatos para se chegar a uma conclusão da forma que se chegou no caso de Belmonte. No Brasil, como os números, pelo menos que chegaram a mim, são muito superiores ao de Belmonte, eu usaria o case de Belmonte para tratar de um caso de sucesso. Olha, lá deu certo. Como foi? O Rabinato de Israel construindo um tribunal representativo para que possa entender, juntamente com os rabinos locais, o que é isso? O que é esse fenômeno? Porque é um fenômeno diferente. Belmonte tem uma característica muito diferente do Brasil. Você esteve lá? Eu estive lá pessoalmente. É diferente. Era uma cidade mais isolada. Você vê no comportamento, até nos caracteres físicos das pessoas. Você certifica lá uma situação diferente do Brasil. O fenômeno do Brasil também explodiu muito em paralelo com a internet. Existem diferenças. Nem diminui, nem aumenta. Apenas diferencia. É preciso um tribunal julgar, avaliar e aproximar e abraçar o caso. O que a gente vê, Rabino, são pessoas, e eu costumo dizer para os meus alunos, meus amigos, nem todo mundo que tem barba
barba grande é rabino, pode ter comido um cavalo e a cauda ficou para fora. Então acabam tendo, pelo canto da sereia, né, a coisa mais fácil, faz aqui, acaba trazendo para essas pessoas mais sofrimento. E isso é um fenômeno também que acontece. Por isso que as pessoas devem buscar o caminho correto, estudar, ter informação da sua história, porque se a pessoa não tem informação da sua história, ela vai ser devorada. Eu acho esse tema, então, né, para a gente concluir, é um assunto delicado, sensível e que tem umas características do Brasil muito específicas. Claro que, dentro do que a comunidade judaica mundial trata de linhas religiosas, o reformismo facilita muito as soluções possíveis. Essas pessoas vão a esses procedimentos e aí esses procedimentos não são reconhecidos no Rabinato de Israel, por exemplo, ou nas próprias comunidades que pertencem, e aí começa a gerar uma série de estresse e desnecessário. Eu zelo pelo sofrimento do homem, não podemos deixar as pessoas sofrerem, isso aí é Tzar Balei Haim, não está certo, não é correto. O que precisa ser feito é um trabalho, o sim tem 3 letras, o não tem 3 letras, tudo coerente, com equilíbrio. Cada caso é o caso, é verdade, mas um tribunal saberá lidar com isso. Até agora o Brasil não foi capaz de organizar essa pauta. Eu lamento muito, você que está nos assistindo e conhece alguém que está nesse caso, eu lamento por eles, mas eu estendo a minha mão para que eles possam em breve receber o tratamento digno da história e da halachá. E a fé. Rabino, chegamos naquele momento, todas as pessoas que eu entrevisto, eu faço ping-pong. Eu faço uma palavra e a pessoa responde. E a primeira palavra é Jerusalém, Yerushalayim. Espiritual. Hinu, educação. Essência. Judaísmo. Vibrante. Um sonho. Morar aqui. Exato, Hashem. Antes de acabar, eu trouxe pro Rabino um vinho lá da Itália. Opa! Para levar lá para São Paulo, para um quiducho. Geladinho nesse verão, não tem. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você acertou. Eu, mais do que eu gosto, quem gosta muito é minha esposa. Então, ela já vai ficar contente que eu estou demorando para reencontrá-la e falar que, minha querida, olha só, é para você. Pronto. Terminamos essa entrevista, o Rabino vai dar uma mensagem para o nosso público. Agradecer ao meu querido amigo Rabino Avraham Franco, a você que está nos assistindo. Eu peço a Deus que dê paz no seu coração e que você tenha a oportunidade de estudar a Torá e que estude com bons professores, porque Torá, bons professores, são indispensáveis para você descobrir quão gostoso é, quão vibrante é a Torá sagrada que Deus nos entregou no Monte Sinai. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado, Rabino. Valeu. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור, כינור. Que seja mais este dia, todo de amor e alegria. Que seja mais este dia, todo de amor e alegria.